Olá, pessoas maravilhosas, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Life Worth Living e hoje nós vamos falar sobre porque é que tantos desejam, poucos executam e ainda menos alcançam o desejado. Porque é que quase ninguém consegue aquilo que deseja e como é que nós podemos sair desse ciclo? Em primeiro lugar, antes de nós começarmos a falar sobre objetivos, sobre concretização, sobre esta parte mais específica, eu gostava de trazer aqui a importância de nós sonharmos, a importância. E existe aquela frase, não é, que o sonho comanda a vida, e eu realmente acredito que é fundamental nós sonharmos, que é fundamental nós termos estes momentos em que imaginamos todas as possibilidades, em que conseguimos pensar fora daquilo que é a nossa realidade concreta, em que nós conseguimos sonhar alto, em que conseguimos imaginar mil e uma possibilidades para a nossa vida e realmente sonhar para além daquilo que se calhar nos foi ensinado que seria possível. E eu sinto que isso é fundamental, é fundamental nós termos sonhos, não é? É fundamental nós vivermos essa beleza da vida e essa capacidade de sonhar e essa capacidade de acreditarmos que podemos viver coisas diferentes, que podemos criar uma realidade diferente, que podemos mudar as nossas situações quando nós não estamos satisfeitos com as situações em que estamos a viver, com a realidade que nós estamos a viver, e nós podemos mudar isso, e sonhar é realmente muito importante. Só que existe aqui um ponto que eu acredito que é fundamental, que é nós termos esta capacidade de colocar de certa forma os pés no chão, não no sentido de termos que sonhar pequeno, mas no sentido de termos que trazer este aterramento para os nossos sonhos, de nós termos que trazer esta nossa capacidade de, ok, eu vou agarrar neste sonho que está ali no mundo das nuvens e eu vou perceber como é que eu posso alcançá-lo, como é que eu posso chegar lá. Então isso implica eu pensar quem é que eu me tenho que tornar para chegar lá, quem é que eu tenho que ser para conseguir viver esta vida, para eu conseguir manifestar esta realidade. E às vezes isso significa aprender determinadas competências específicas, como imaginem que o meu sonho era trabalhar na Austrália, então talvez eu teria que melhorar o meu inglês e isso seria uma skill que eu iria aprender, mas às vezes isso significa também outras coisas mais subtis, mais não tão palpáveis, como por exemplo, se até agora eu tenho atraído relacionamentos complicados, quer seja com amigos, quer sejam relacionamentos amorosos, então talvez exista algo que eu tenho que trabalhar em mim, talvez exista alguma coisa que eu preciso de olhar como o meu merecimento, a minha autoestima, e trabalhar alguns traumas talvez, e trabalhar isso em terapia para que então eu possa atrair pessoas que estão mais alinhadas comigo, para que eu possa ter mais essa capacidade de filtrar aquilo que eu mereço e aquilo que eu não mereço na minha vida. Então realmente existe esta importância de nós não só termos esta capacidade de sonhar, mas nós conseguirmos equilibrar isso com esta capacidade de colocar estrutura nestes sonhos, não é? De nós conseguirmos ter esta capacidade de olhar para estes sonhos e perceber quem é que eu me tenho que tornar e como é que eu posso chegar ali. E aqui não significa que eu tenho que milimetricamente planear todo o caminho, não significa que eu tenho que ter tudo realmente específico, e muitas vezes até algumas pessoas travam neste sentido porque acham que têm que ter o caminho super claro para começarem, que acham que têm que saber exatamente tudo aquilo que tem que acontecer nos próximos 5 anos para elas conseguirem chegar àquele objetivo, e para a maioria das pessoas não vai ser assim. Porquê? Se é a nossa vida, se são os nossos sonhos, nunca ninguém viveu os nossos sonhos, então é muito difícil que alguém consiga dizer-nos exatamente aquilo que nós vamos ter que fazer, ou que nós consigamos ter realmente esta clareza a 100% daquilo que nós vamos ter que fazer na nossa vida, no nosso trabalho, o que seja, para conseguirmos chegar a um lugar que nunca ninguém viveu, a um lugar que é a nossa história. Então somos nós que vamos ter que descobrir isto. E muitas vezes é sobre nós olharmos para o caminho e percebermos que, ok, eu tenho que ter clareza de qual é que é o próximo passo
e eu vou dar esse passo. A partir daí eu vou conseguir iluminar o próximo passo, eu vou conseguir entender o que é que eu tenho que fazer a seguir. E então é muito importante nós percebermos isso, que nesse movimento nós vamos também ganhando clareza e as coisas vão se revelando à medida que o tempo vai passando, e não só o tempo, não é só o tempo, é nós, à medida que nós vamos também fazendo e vamos caminhando e vamos dando esses passos. Então perceber que é aquela ideia do carro, não é? Quando nós vamos à noite a conduzir, o nosso carro, os faróis, eles estão a iluminar os próximos metros, eles não estão a iluminar o caminho todo. E é exatamente a mesma coisa na nossa vida. Agora, quando nós falamos aqui sobre, voltando à temática deste vídeo, não é? É esta questão de existem tantas pessoas que querem, mas existem tão poucas que realmente conseguem. Porquê que isso acontece, não é? E o que é que quem consegue faz talvez de diferente? O que é que nós podemos, se calhar, aplicar na nossa vida para ter resultados diferentes? E muitas vezes este problema não é falta de vontade, não é? Nós não conseguimos fazer as coisas não por não querermos aquilo, mas porque esta parte do desejar é algo que é mais fácil, não é? É mais fácil eu pensar que eu quero aquilo. Sonhar é algo relativamente fácil, pensar sobre as coisas, idealizar é algo relativamente fácil em termos de gasto de energia. Agora, esta parte de execução, que é mais racional, que é mais exigente, ela precisa realmente de um trabalho diferente, ela precisa de uma energia mental e uma capacidade de execução diferente. Então, é muito mais fácil para o nosso cérebro desejar algo, não é? É uma coisa que é rápida, que é automática, que é mais emocional até, e esta parte da execução é algo que demora mais tempo, que requer mais energia mental. Então, muitas vezes nós adoramos imaginar o sucesso, adoramos imaginar como é que seria se nós conseguíssemos conquistar aquilo, mas existe naturalmente uma resistência ao esforço que é necessário para nós conseguirmos chegar lá. Por isso é que existe aquela frase que muitas pessoas querem o sucesso, mas não querem passar pelo processo, porque existe esta vontade de chegar lá, mas existe muitas vezes esta falta de capacidade de viver o processo, esta falta de capacidade de passar por estes momentos do processo, não é? Que muitas vezes não são fáceis. Então, existem aqui alguns pontos onde muitas pessoas falham, não é? Então, em primeiro lugar, este falhar é muito relativo, não é? Porque todos nós estamos a viver a nossa vida, a nossa experiência, não é? Mas aquilo que muitas vezes leva quem está a sonhar ou quem deseja algo a nunca conseguir chegar lá, passa muitas vezes por estes pontos, que é, em primeiro lugar, escolher objetivos que são muito vagos, então desejos que são muito vagos, como eu quero melhorar a minha vida, ou eu quero melhorar a minha saúde, eu quero ter mais dinheiro, e isso é bom nós pensarmos dessa forma, não é? Ok? E talvez pode começar aí, nesse desejo de eu quero melhorar a minha vida. Ok, mas o que é que exatamente tu queres melhorar? O que é que exatamente tu queres mudar? Quanto mais de dinheiro é que tu queres realmente na tua vida? Então, trazer esta clareza para os objetivos que tu tens, e que esta clareza, lá está, pode não vir logo, mas é importante ir trabalhando nesse sentido e ir percebendo cada vez mais o que é que eu quero realmente, porque é como nós pensarmos assim, ok, eu vou construir uma casa e eu vou contratar um arquiteto, mas eu vou só dizer-lhe que eu quero uma casa. Eu não lhe vou dizer quantos quartos é que eu quero, eu não lhe vou dizer quantas casas de banho, eu nem sequer vou enviar inspirações ou não vou dizer nada sobre o estilo que eu gosto, eu vou simplesmente dizer eu quero uma casa. E a probabilidade desse arquiteto criar uma casa que seja exatamente a vossa casa de sonho é muito pequena, porque a não ser que ele vos conheça bem, a não ser que vocês já tenham tido alguma conversa, agora se for realmente do zero, é muito difícil que essa pessoa que não vos conhece consiga criar algo que seja exatamente aquilo que vocês querem, porque vocês não disseram aquilo que querem. E é a mesma coisa com manifestação, com o universo. Às vezes nós dizemos, eu quero melhorar a minha vida, só que o que é que isso significa especificamente? O que é que eu estou a pedir? O que é que eu quero manifestar de diferente na minha vida? O que é este melhorar a minha vida? Então é como se nós tivéssemos que trazer estas inspirações, estas referências, esta clareza para o arquiteto, o que quer que isso signifique para vocês, o universo, Deus, para
que realmente aquilo que nós conseguimos viver esteja alinhado com aquilo que nós queremos, não é? Para que as coisas que nós atraímos na nossa vida façam sentido. E não só as coisas que nós atraímos, mas esta clareza nos nossos objetivos também nos ajuda na tomada de decisões. Então, se eu digo que eu quero faturar mais X por mês, então se calhar isso vai ajudar-me a definir um objetivo de vendas, se calhar isso vai ajudar-me a perceber quais é que são os produtos que eu vou vender naquele mês, se calhar vai ajudar-me a perceber que eu tenho que fazer mais ações de venda porque eu ainda não cheguei àquele objetivo, então se calhar eu tenho que ter mais contactos, eu tenho que chegar a mais pessoas, eu tenho que vender mais o meu produto para eu conseguir chegar àquele objetivo. Enquanto que se eu tiver apenas como desejo ganhar mais dinheiro, fica tudo muito pouco concreto. Então não existe propriamente algo a partir do qual eu possa criar um plano de ação e que possa agir, ok? Então este é um dos erros, ter estes objetivos, estes desejos, muito em formato de desejo, não é? Muito vago, muito pouco claro. Depois o segundo erro é este foco no resultado e não no processo. Então existe até esta frase do livro Hábitos Atómicos, do James Clear, que é: tu não sobes ao nível dos teus objetivos, tu cais ao nível dos teus sistemas. E isto dá muito que pensar sobre a importância de nós, às vezes só olhamos para o resultado, eu quero isto, mas ignoramos qual é que é o comportamento diário que eu tenho que ter para eu conseguir alcançar isto. E este comportamento diário, ele tem que ser pensado neste sentido de ser possível de ser mantido, neste sentido de ser algo sustentável. Então, esta ideia, nesta frase de cair ao nível dos sistemas, significa que se eu crio um plano que não é sustentável, no mínimo desafio, na mínima dificuldade, naquele dia em que surge um imprevisto, eu começo a não fazer aquilo e eu deixo de conseguir manter aquele caminho até aquele objetivo que eu queria realmente conquistar. Então por isso é que é muito importante, ok, eu agora quero começar a treinar e tudo isto, então eu vou começar a treinar todos os dias e vou treinar 1h30 por dia, ok, mas isso é uma coisa que tu consegues manter, isso é algo que é sustentável, porque para a maioria das pessoas não vai ser, então isso vai fazer com que a probabilidade de falhar e a probabilidade de parares de fazer isso seja muito grande, porque tu estás a colocar um objetivo que não é execuível e isso vai fazer também com que a confiança que tu tens em ti própria, porque tu estás a dizer que vais fazer uma coisa e depois na verdade não fazes, e isso constantemente vai diminuindo cada vez mais a confiança que tens em ti própria, porque tu deixas de acreditar que aquilo que tu dizes que vais fazer realmente vai acontecer, porque tu não estás a cumprir aquilo que tu dizes que vais fazer. Então é preferível criar um objetivo que seja mais pequeno, mas que ele seja realmente execuível e que tu consigas fazer. E o terceiro erro é nós escolhemos tendencialmente e normalmente o conforto imediato em vez daquilo que nos vai trazer um benefício a médio e longo prazo. Então nós vamos sempre naturalmente privilegiar as recompensas imediatas. Então eu vou sempre preferir ficar no sofá em vez de ir ao ginásio, isto de uma forma automática, ou seja, da forma como nós fomos programados para viver. Nós somos programados para poupar energia, não somos programados para gastar esta energia. Então se eu não tiver como hábito treinar e se eu não associar aquilo a algo que é bom para mim e se eu não associar aquilo a uma experiência boa, o meu normal vai ser preferir ficar no sofá em vez de ir ao ginásio. O meu normal vai ser sempre preferir aquilo que é fácil agora, aquilo que me está a dar prazer agora, em vez daquilo que potencialmente me pode trazer prazer ou recompensas no futuro. E é muito importante nós olharmos para isto, porque principalmente no mundo em que nós estamos a viver, em que nós temos acesso a tanta recompensa imediata, a partir do momento em que nós estamos a passar para o próximo vídeo, nós já estamos a ativar aquele botãozinho de recompensa imediata, todos estes estímulos estão a ativar essas recompensas imediatas e é muito importante nós treinarmos para conseguirmos adiar essas recompensas. E isso é treino, tal como nós conseguimos ir treinando isso na parte do trabalho, nós conseguimos treinar isso na parte do exercício, na parte da alimentação, então é muito importante nós fazermos esse treino. Agora, como é que nós podemos sair deste ciclo? Como é que nós podemos sair realmente deste ciclo de desejar as coisas, mas de certa forma não começar a caminhar na direção delas
E eu não me recordo agora se eu falei deste ponto, mas uma das coisas que acontece também e que leva as pessoas a não caminhar na direção daquilo que querem é nem sequer acreditarem que é possível aquilo. Então, quantos de nós já tivemos desejos? Quantos de nós já pensámos em algumas coisas, mas depois, na realidade, assim, dentro do nosso coração, nós não acreditávamos mesmo que aquilo era possível para nós. Nós não acreditávamos mesmo que nós conseguíamos viver aquela vida, que nós conseguíamos viver aquela realidade. Então, se vocês estão nessa fase em que vocês desejam uma coisa, mas de certa forma é como se nem acreditassem bem que aquilo é possível, é perfeitamente normal que vocês não deem passos na direção daquilo, porque é quase como se o vosso cérebro associasse que, ok, se eu nem acredito que é possível, para que é que eu vou esforçar-me e gastar energia numa coisa que não me vai trazer resultado? Então, vocês não se movem. E aí, eu sinto que existe uma coisa que pode ajudar muito, que é nós termos um profissional a ajudar-nos nesse processo. Pode ser um mentor, pode ser um treinador, depende daquilo que vocês querem melhorar, de qual é que é o vosso objetivo, mas eu sinto que ter alguém que nos está a ajudar faz duas coisas. Em primeiro lugar, essa pessoa tem um método de trabalho que gera resultados para outras pessoas e isso, de certa forma, traz-nos confiança de que, ok, existe ali um método que eu vou seguir e que existe o potencial de me gerar resultados. E, em segundo lugar, essa pessoa, de certa forma, está a acreditar em vocês, está a acreditar no vosso potencial, está a acreditar que vocês conseguem fazer aquilo. Então, às vezes, é como se existisse esta questão de eu estou a ter emprestada a confiança daquela pessoa em mim neste momento em que se calhar eu não confio assim tanto em mim mesma. Então isso é algo que vos pode ajudar muito. Agora, como é que nós podemos sair então deste ciclo? Em primeiro lugar, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos definir um objetivo concreto. Então, eu dizer que eu quero ser bem-sucedida, ou eu quero fazer mais dinheiro, ou eu quero melhorar a minha saúde, em vez de pensarmos dessa forma, nós vamos pensar num objetivo concreto. Então, eu quero faturar X por mês através deste trabalho, através deste produto, ou eu quero, se estivermos a falar de saúde, eu quero diminuir X percentagem de massa gorda, porque isso vai ajudar-me a sentir melhor, com mais energia, vai-me trazer mais saúde, vai-me fazer sentir mais confiante também. Então, qual é que é o teu objetivo concreto? Algo que tu consigas realmente medir, algo que tu consigas realmente criar depois um plano a partir disso. Então, esse é o primeiro ponto. Definir um objetivo que seja específico, que seja concreto, ok? Depois, antes de passarmos para o próximo, eu queria só dizer que existem coisas que, na minha perspectiva, nós não devemos colocar objetivos super específicos, no sentido, principalmente em termos de data. Existem, assim, grandes objetivos de vida que eu sinto que nós não devemos colocar data neles porque não me faz sentido, porque sinto que são coisas que existe muito à volta disso e não me faz tanto sentido nós colocarmos timing. Depois digam-me se vocês concordam comigo ou não, porque são coisas que eu acho que dependem de tantos fatores e de um alinhamento diferente. E quando eu falo aí em objetivos, nesses objetivos de vida, eu falo, por exemplo, em ser mãe, eu falo em casamento ou em encontrar o parceiro, parceira, essas coisas, esse tipo de objetivos de vida, eu sinto que são objetivos que não devem, ou desejos que não devem ser transformados em objetivos com uma data concreta para acontecer. Pode existir a ideia de, eu gostava que fosse, que isto acontecesse nesta altura, só que eu sinto que não é muito saudável e não faz tanto sentido, porque são coisas que não dependem tanto de vocês, ou que não... que existe toda uma parte energética e que não faz tanto sentido colocar uma data. Aqui eu estou a falar principalmente para objetivos mais simples, para objetivos como mais concretos e que dependem mais de vocês e que dependem mais de fazer algo para atingir esse objetivo. Então nós já tivemos esse primeiro passo de definir um objetivo concreto e vamos agora então ao segundo passo, que é criar este sistema mínimo diário onde nós temos esta definição de uma ação que nós podemos repetir todos os dias. Então, o que é que eu posso fazer todos os dias e que eu sei que é simples de eu cumprir? Pode ser, por exemplo, criar um story por dia, pode ser caminhar 30 minutos por dia, pode ser
tomar um pequeno almoço mais nutritivo e mais saudável. Então, em vez de eu focar que todas as minhas refeições vão ser super nutritivas e vão ser super alinhadas, sendo que antes eu só comia comida processada, etc., eu vou focar no pequeno almoço primeiro. Então, qual é que é a ação que eu consigo repetir todos os dias para começar a criar este sistema que me vai ajudar a caminhar na direção deste objetivo? Então, lá está, coisas simples que eu sinta que consigo fazer. Então, se eu quero desenvolver a minha marca, se eu quero desenvolver o meu produto digital, então eu vou bloquear 20 minutos de deep work, 20 minutos em que eu desligo todas as notificações, eu fico simplesmente ali focada a criar aquilo que eu quero criar, eu fico completamente focada naquele trabalho que eu quero fazer. Então, este é um sistema, o passo 2 é criar este sistema diário mínimo que eu realmente consigo cumprir e que eu realmente consigo fazer. O terceiro passo é eliminar a resistência. Então, tudo aquilo que vai criar uma certa fricção, resistência com os meus objetivos, eu vou procurar eliminar. Então, o nosso comportamento, nós naturalmente vamos seguir o caminho que é mais fácil. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é preparar o nosso ambiente para acertar, de certa forma, retirar distrações. Nós podemos colocar neste exemplo em que eu falo de criar o produto digital, se eu posso colocar o telemóvel sem notificações, se eu posso estar num local sem distrações, se eu posso estar 100% focada naquilo e o meu ambiente de trabalho está organizado, eu tenho a minha água, eu tenho o computador, aquilo que eu preciso. Se eu preparar o ambiente antes, eu vou estar a facilitar o processo para aquilo acontecer. Tal como se eu tiver a mala do ginásio feita, se eu marcar uma aula no ginásio para o dia seguinte, eu tenho esse compromisso, eu estou a eliminar, e se eu me inscrever num ginásio que seja perto de casa, então eu estou a simplificar a minha vida, eu estou a tornar este caminho mais fácil para que eu consiga realmente fazer. Tal como se eu quero ter uma alimentação saudável, se eu preparar as minhas refeições para a semana, a probabilidade de eu comer aquelas refeições que eu preparei, em vez de estar a pedir, a encomendar comida, ou ir comer não sei o quê, ou comer alguma coisa rápida, congelada, que é fast food, em vez de alguma coisa que eu tenha cozinhado e que vai ser nutritivo, é completamente diferente. Então, preparar para o sucesso, não é? No fundo, preparar para que eu tenha sucesso naquilo que eu quero fazer, para que eu consiga chegar a esse objetivo. Como é que eu posso facilitar a minha vida? Como é que eu posso facilitar esse caminho? Então, fazer isso é um ponto importante. Depois, o passo 4 é não falhar 2 vezes seguidas. Não falhar 2 vezes seguidas. Ninguém precisa de ser perfeito, ninguém precisa de treinar todos os dias sem falhas, ninguém precisa de se alimentar de forma nutritiva todos os dias sem falhas, ninguém precisa de publicar todos os dias nas redes sociais para ter bons resultados. Só que se nós definirmos aquele objetivo, nós não vamos falhar 2 vezes seguidas. O que é que isso significa? Não existe na nossa consciência, não existe na nossa realidade o perdido por 100, perdido por 1000. Não existe, não existe. Isso vai deixar de existir na nossa mente, isso vai deixar de existir no nosso vocabulário. Porque é perdido por 100, ponto. Eu vou fazer no dia a seguir, eu vou continuar neste hábito. Se eu hoje tive uma situação em que me senti mais estressada e isso fez com que eu voltasse a comer de uma forma mais compulsiva, doces, etc. Ok, tudo bem, mas tudo bem não, é importante eu olhar para isso, mas isso não significa que amanhã eu vou sair completamente da dieta. Isso significa que, ok, amanhã eu posso alimentar-me de uma forma que é melhor para mim, eu não vou ficar ali a pensar e a culpar-me, ai meu Deus, eu hoje comi doces. Não, ok, tudo bem, amanhã eu vou comer de uma forma mais saudável e alinhada com aquilo que eu quero. Tal como, ok, se eu tinha definido que eu hoje ia trabalhar 20 minutos no meu produto digital e nesses 20 minutos eu não trabalhei no meu produto digital, ok, mas amanhã eu vou trabalhar e se for preciso vou trabalhar 40, mas pelo menos os 20 eu vou trabalhar. Eu não vou ficar a pensar, ai, agora já que não fiz, na próxima semana eu começo. Não, perdido por 100, não há nada desta ideia de perdido por 100, perdido por 1000, ok? Então, muitas vezes isso é aquilo que faz com que a maioria das pessoas nunca tenha resultado, que é do género, ok, falha, faz uma pequena falha e manda tudo, aquela imagem a lançar os papéis todos e a não querer saber do resto. Não, ok?
não é para deitar a toalha ao chão simplesmente porque eu falhei ali um bocadinho. Aquilo que é importante é aquela regra 80-20, não é? 80% nós estamos focados naquilo que é bom e 20% nós podemos sair um bocadinho desse foco. Isso funciona em tudo, não é? Se 80% da minha alimentação for saudável, não vai fazer diferença praticamente nenhuma eu ter aqueles 20% em que eu vou comer mais açúcar ou em que eu vou comer comidas mais processadas. Então é muito importante nós termos esta consciência na nossa vida. Então não falhar 2 vezes seguidas. Passo 5, medir e ajustar. Então nós planeamos, nós fazemos, nós analisamos, nós melhoramos e nós voltamos a repetir. Então planear, executar, analisar, melhorar e repetir. Este ciclo é aquilo que vai fazer com que nós consigamos ser bons em várias coisas, porque nós temos esta possibilidade de nos tornarmos bons se nós estivermos dispostos a repetir. A repetição é a mãe da competência. Eu gosto muito desta frase porque se nós repetirmos e se nós fizermos este processo de planear, executar, analisar, melhorar e repetir, muito dificilmente nós não vamos ser muito bons a fazer aquilo que nós queremos ser bons a fazer. Então, normalmente o que não existe é a disposição para repetir e repetir e repetir e analisar e melhorar e ajustar e voltar a repetir. Normalmente o que não existe é esta disposição de execução. Agora, se nós fizermos isso, dificilmente nós não vamos ficar muito bons naquela área em que nós nos queremos tornar bons. Então, o que é que eu fiz? O que é que funcionou? O que é que não funcionou? O que é que eu posso ajustar? Sem nós fazermos isso, nós vamos ficar estagnados. E se nós simplesmente repetirmos sempre a mesma coisa, sem analisar resultado, nós vamos também ficar muitas vezes presos num ciclo enganoso de eu acho que eu estou a evoluir, eu acho que eu estou a melhorar, eu acho que eu estou a fazer e até estou a fazer, mas eu nunca vou evoluir porque eu não estou a analisar aquilo que eu estou a fazer. Então, se eu não estou a medir resultados, eu posso estar a fazer algo que não me vai trazer resultados. Como existem muitas pessoas a produzir conteúdo todos os dias, mas sem vender absolutamente nada. Ou existem muitas pessoas a achar que se estão a alimentar de uma forma saudável todos os dias, mas sem conseguir emagrecer, porque o volume calórico daquilo que estão a comer é muito superior àquilo que estão a gastar. Então, é muito importante nós medirmos aquilo que nós estamos a fazer e nós termos essa consciência para nós conseguirmos gerar resultados diferentes. E o último passo, o passo 6, que é perceber que existem fases em que nós vamos ter vontade de parar e isto não significa que nós estamos no caminho errado. E não sei se vocês sabem aquela imagem do senhor que está quase a encontrar diamantes. Existiu uma fase da minha vida em que eu realmente pensei em desistir, uma fase bem complicada emocionalmente, em que eu realmente pensei em desistir do digital, daquilo que eu estava a fazer. E nessa altura eu lembro-me do meu namorado me enviar esta imagem. E esta imagem é aquela em que está um senhor que desiste, ele estava mesmo quase a chegar aos diamantes e às vezes é isso que acontece na nossa vida, não é? Vão existir estes momentos em que parece que nada está a funcionar, em que parece que nada está a dar certo, em que parece que nós estamos a fazer sem qualquer resultado e estamos a analisar, e estamos a tentar melhorar, mas as coisas parece que não acontecem, só que às vezes existe aquela coisa de talvez no próximo conteúdo é quando as coisas vão desbloquear. Talvez no próximo produto é quando o jogo vai mudar, sabem? Eu sinto que nesses momentos é importante manter este pensamento de e se for a próxima chamada que me vai trazer aquele cliente? E se for o próximo contacto que me vai gerar aquela oportunidade? E se for o próximo conteúdo que vai mudar completamente tudo para mim? E se for o próximo evento que vai realmente transformar os meus resultados? E se? Utilizar este e se para este pensamento positivo de possibilidades, de perceber que, ok, eu não vou desistir agora porque e se o próximo conteúdo que eu fizer é aquilo que vai mudar as coisas para mim? E se o próximo contacto for aquilo que vai mudar as coisas para mim? E quando eu trabalho a partir desta mentalidade de já deu certo, só ainda não está aqui na minha realidade, mas eu sei que vai dar certo, eu sei que já deu certo, eu sei que basta continuar e basta continuar com esta perspectiva de não só continuar, não só ser consistente, mas ser consistente com consciência. Isso significa o quê? Significa que, mais uma vez, eu faço o planeamento, eu executo, eu analiso, eu melhoro e eu volto a repetir. Quando existe isso,
nós vamos ter sucesso, nós vamos chegar lá, nós vamos ter resultados, porque em todos os caminhos, mesmo que seja o nosso caminho, vai existir resistência, mesmo que seja o nosso caminho, vão existir obstáculos, mesmo que seja o nosso caminho, vai existir dificuldade. Muitas vezes surge esta questão até de algumas alunas, que é: Joana, mas o meu caminho, o caminho que é o meu, não devia ser um caminho leve, não devia ser um caminho mais tranquilo, em que eu sentia que era mais fácil, que as coisas fluíam. E não necessariamente. Esta leveza, ela vem de nós sentirmos no nosso coração que aquele é o nosso caminho, e por sentirmos isso no nosso coração, vale a pena passar por aqueles desafios, vale a pena ultrapassar aqueles obstáculos, vale a pena passar pelos momentos difíceis, porque nós sabemos que aquele é o nosso caminho, no fundo do nosso coração. Fica pesado quando nós estamos a fazer tantos sacrifícios por um caminho que não é o nosso. Fica muito pesado quando nós estamos constantemente em esforço num lugar que não tem nada a ver com aquilo que nós queremos conquistar. Agora, quando nós sentimos que estamos a viver a nossa vida, quando nós sentimos que estamos a caminhar na direção dos nossos sonhos, fica leve no sentido em que, não no sentido de ser fácil, mas no sentido em que vale a pena, no sentido em que nós percebemos que, ok, aquilo que eu estou aqui a passar, aquilo que eu estou aqui a sentir, vai valer a pena porque eu quero realmente chegar ali. Então, ser o nosso caminho não significa que vai ser um mar de rosas, não significa que vai ser muito fácil, até porque eu acredito que nós estamos aqui nesta vida para evoluir. E muitas vezes nós conseguimos evoluir com os desafios que a vida nos coloca, não é? É como se nós pensarmos num jogo. Quando nós vamos, para nós conseguirmos passar de nível num jogo, nós temos que passar ali por aqueles obstáculos, nós temos que derrotar o inimigo. E estes inimigos muitas vezes são estas sombras que nós temos, estes medos que nós temos, estas crenças que nós precisamos de substituir, e isso é um trabalho interno que é feito e é um trabalho de evolução que é muito bonito. E quando nós estamos realmente no nosso caminho, nós vamos tendo essa leveza de perceber que é isto que eu quero viver, é isto que eu quero fazer, é por aqui que eu quero continuar. Ok? Agora, é importante então, e voltando a trazer aqui para aquilo que nós falámos no início, não é? Que muitas pessoas desejam, poucas concretizam e ainda menos conseguem alcançar aquilo que desejam. Resumindo aqui, muitas vezes falta então esta parte da estrutura, falta esta parte da capacidade de manter aquilo, de ser consistente, e não necessariamente este ser consistente significa ter que fazer todos os dias ou ter que treinar todos os dias, mas sim manter aquele sistema a funcionar. E muitas vezes também esta capacidade, esta falta de capacidade emocional, esta falta de resiliência, de capacidade de lidar com a frustração, de lidar com os momentos mais desafiadores para continuar, porque o sucesso, ele não vai acontecer naquele momento. Ele, no fundo, ele é um resultado de várias ações que nós repetimos de uma forma consistente, é um resultado de várias coisas que nós fazemos e de muito trabalho interno também e de muitas ações práticas também. Então é muito importante, para que tu consigas alcançar aquilo que tu desejas, perceberes que existe este trabalho, existe este processo que tem que acontecer e tem que existir este alinhamento de expectativa de não basta eu desejar uma coisa para eu tê-la na minha vida, tem que existir de certa forma este trabalho ativo, e que não significa que esse trabalho tem que ser em sacrifício, não significa que esse trabalho tem que ser um esforço gigante e que tem que ser tirado a ferros, não significa isso, pelo contrário. Pode ser muito prazeroso, pode ser muito leve, pode ser muito maravilhoso, mas tem que existir esta capacidade de criar as coisas, esta capacidade de tomar as decisões, esta capacidade de dar os passos e não ficar só neste mental, neste mundo dos sonhos de eu quero alcançar isto, um dia eu vou ter isto, ok, mas quem é que eu me tenho que tornar para ter isto? O que é que eu posso melhorar agora? O que é que eu posso fazer agora para eu caminhar nesta direção? O que é que eu preciso de mudar? Ok? Então é muito importante isto, que nem sempre é esta necessidade de mais motivação, às vezes é a necessidade de um sistema que funciona quando vocês não têm motivação, e este sistema, esta criação de hábitos é muito importante, e esta disciplina, que não tem que ser uma disciplina, mais uma vez, que é às vezes aquilo que é partilhado, não é? Pode ser uma disciplina que respeita a vossa energia, pode ser uma disciplina que vos traz liberdade, pode ser uma disciplina que realmente
vos ajuda a chegar onde vocês querem chegar. Então, é isso. Escolhe um objetivo, escolhe um desejo que tu tenhas, um sonho que tu tenhas, transforma em objetivo e segue estes passos para que tu consigas alcançar esse desejo, para que tu tenhas realmente consigas viver essa vida que tu sonhas viver. E para quem tem o desejo de estar num ambiente com outras pessoas que querem também focar-se nos seus objetivos, querem viver essa vida de sonho, querem manifestar essa vida de sonho e fazer este trabalho interno também para que se possam tornar na pessoa que pode viver essa vida de sonho. Então eu tenho um convite para o Dream Life Club. No dia 5 de maio nós vamos iniciar um novo grupo de 3 meses, por isso se vocês querem trabalhar neste sentido de alcançar os vossos sonhos, os vossos objetivos, eu vou deixar aqui o link da lista de espera e se quiserem mais informações, se quiserem perguntar alguma coisa em relação a isso, podem enviar-me mensagem também. Um beijinho e até o nosso próximo episódio.